Sejam bem-vindos ao 6º módulo de Preparando Professores e Pregadores para o Reino de Deus. Hoje, veremos a preparação do esboço da lição ou mensagem a ser apresentada. Nós já vimos no encontro passado um pouco a respeito disso. Demos algumas pinceladas. Hoje eu vou me deter um pouco mais na questão do esboço. Então, lembrando, o esboço é um auxílio para o professor ou pregador, cuja finalidade é manter o foco no assunto a ser apresentado. Alunos ou ouvintes precisam ser conduzidos através de uma linha de raciocínio que seja clara, precisa e objetiva. Então, a nossa ideia é, eu tenho um esboço para quê? Para que eu, professor, eu, pregador, mantenha a minha linha de raciocínio. No momento em que eu mantenho a minha linha de raciocínio e a passo para os meus alunos ou para os meus ouvintes, eles vão seguir essa linha de raciocínio e vão chegar, obviamente, aonde eu espero que eles cheguem. Então, para isso serve o esboço. Mensagem ou aula que é mal preparada pode gerar dúvidas e deixar seus ouvintes com uma sensação de obscuridade. É aquela situação assim, beleza, eu ouvi a mensagem e daí? O que o professor quis dizer com isso? Tá, eu ouvi a mensagem, tá? Eu até entendi as suas colocações, mas aonde ele quer chegar com isso? Puxa vida, eu peguei a primeira ideia dele e aquilo veio simbolando, e eu não sei onde ele chegou. Seu aluno não pode pensar assim. Você tem que conduzir a linha de pensamento dele, do seu aluno e das pessoas que estão te ouvindo. Se você é um professor ou um pregador, a sua preocupação é com isto. Uma mensagem clara, precisa, concisa da palavra de Deus. Muito bem. É dever do professor ou pregador esmerar-se no preparo com a intenção firme de oferecer um conteúdo livre de erros. Por exemplo, é muito comum nós olharmos na palavra de Deus, abram lá suas Bíblias, vocês vão encontrar no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vejam o texto que está em 29 a 31. Diz assim: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Muito bem. Primeira pergunta aqui. De qual doença Jesus curou a sogra de Pedro? Quando você olha para o texto, você vai dizer imediatamente, febre. Foi a febre, Jesus curou ela de febre. A febre a deixou. Só que febre não é doença. É sinal de doença infecciosa. Ou uma inflamação muito grande. Mas é um sinal. A febre em si não é doença. Então, quando você prepara a sua mensagem, o seu esboço, você vai atrás dessas pequenas coisas que fazem diferença. Você não quer ensinar alguma coisa errada para os seus alunos. É como dizer que Elias foi levado aos céus, foi tomado por Deus por uma carruagem de fogo. Foi Elias tomado por uma carruagem de fogo? Não. A carruagem de fogo separou os dois. O que levou Elias para o céu foi um redemoinho. Então muitas vezes a gente vê um desenho de uma carruagem de fogo e Elias junto. Não, Elias não estava lá. Tá? Então só para vocês lembrarem, leiam bem o texto para não incorrer nesse tipo de erro. Seguindo, o primeiro passo para a preparação do esboço é sem dúvida a oração. Então quando eu vou preparar uma mensagem, quando eu vou sentar para escrever um texto, a primeira coisa que eu tenho que falar é com Deus. Paro, respiro fundo, converso com Deus, faço minha oração, para daí me dedicar à preparação do esboço. Ore pedindo sabedoria, iluminação do alto, capacidade para entender corretamente a palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo falar com você. Uma lição ou mensagem que não se aplica à sua vida não vai edificar a vida dos seus ouvintes. Esse é o ponto fundamental. Se o que você está estudando, se o que você está vendo não vai falar para o seu coração,
como é que você quer que fale para o coração dos seus ouvintes. Então você é o canal, é o instrumento que Deus está usando. Isso precisa fazer primeiro sentido e significado para a sua vida. Repetindo, o esboço nada mais é do que a organização dos seus pensamentos e serve como um guia para que sua mente mantenha o foco e não divague. Eu vou sentar, vou orar, vou começar a preparar o meu esboço, mas eu preciso lembrar sempre que o esboço é para mim. Não é para o meu ouvinte, é para mim. Eu preciso. Então é a forma com que eu vou, de maneira organizada, estruturar a minha fala. E dizer assim, olha, eu quero chegar nesse ponto. Eu quero buscar essas coisas. Eu quero atender esse e esse ponto. Eu quero que isso aconteça. E eu vou buscar de Deus as informações necessárias para que isso aconteça. Então o esboço é um produto das nossas orações e dos nossos esforços. O professor que segue a revista da Escola Bíblica Dominical já tem um esboço oferecido pelo autor da lição. Então isso é comum. Você chega lá, já tem o título, já tem o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, às vezes 5 pontos, não importa quantos pontos existam, mas já está lá o esboço. Como nós já dissemos, as revistas da Escola Dominical, geralmente elas são tópicas. A apresentação da mensagem é tópica, vem por tópico, 1, 2, 3, 4, e ali vai ser recheado com os textos bíblicos. De novo, é um esboço. Você tem os temas, os subtemas, e você vai trabalhando cada um deles. E, obviamente, buscando textos bíblicos para corroborar a ideia daquilo que você quer. Simples assim. Cabe ao professor, pegando uma revista de escola dominical, trazer mais conteúdo para esse esboço, incrementando com informações que sejam pertinentes e interessantes. Quando um professor escreve uma lição de escola dominical, ela é genérica, é para todas as igrejas, para todos os alunos de uma determinada faixa etária. Obviamente, cada região do país tem as suas aplicações. E cada igreja é diferente de outras. Cada grupo de aluno, nesse aspecto, tem as suas particularidades, as suas peculiaridades. E é por isso que o professor precisa preparar a lição. Ele vai olhar para o grupo dos seus alunos, vai olhar para o grupo dos seus ouvintes e vai dizer, não, eu sei como eles são. Eles precisam ouvir isso dessa forma, dessa maneira. Então, muitas vezes, a lição ela serve só como uma direção, um guia, uma orientação, mas não podem dar o conteúdo que você, professor, que você, pregador, deve dar. Então, lembre disso. Ilustrações obtidas da própria experiência ou de alguém conhecido dos alunos pode ser de grande valia para enriquecer a aula. Então, quando você pega um exemplo próprio, faz muito bem. Imagine que você vai chegar para os seus alunos e contar a sua história de conversão. Nós sabemos que a história da humanidade é dividida em antes e depois de Cristo. A nossa história pessoal também é assim. Antes de conhecer a Cristo, eu era de uma determinada maneira. Depois que eu conheci a Cristo, agora sim, eu ajo de uma outra determinada maneira. Já não vejo mais as mesmas coisas, da mesma forma, não dou valor mais para as coisas que antes eu dava valor e hoje não dou mais, porque Cristo fez diferença na minha vida. É o divisor de águas. Antes eu era assim, agora eu sou desta forma. Todo crente tem que ter esse divisor de águas. É impossível ouvir assim, eu já nasci crente, já nasci santo. Não, Jesus já nasceu comigo. Não funciona assim. Existe um momento específico onde nós começamos a compreender as coisas. E é o momento em que Deus toca na nossa vida. Esse é o nosso divisor de águas. 2. Dar oportunidade para que seu aluno conte a sua própria experiência. Seu aluno tem muito para contar. Às vezes, se você não cuidar, ele quer tomar conta da sua aula. Às vezes ele diz assim, não, já que o professor não sabe o que falar, eu sei o que falar. Aqui, deixa eu falar. E fala coisas, às vezes, que deixam envergonhados qualquer um. O professor tem que estar preparado para também cortar a fala dos alunos. Mas, principalmente, ele deve olhar para o aluno e dizer assim, eu quero te valorizar. Veja lá, fale aí, quero ouvir
o que você tem para me dizer. A experiência dele pode ser extremamente rica. Pode ser extremamente produtiva para a sala. Pode trazer um elemento que venha a corroborar tudo aquilo que você está falando. Portanto, não despreze, mas esteja preparado caso ele vá por outra vertente. Então, seja prudente. Contar a história de um personagem bíblico ou do passado, você pode até usar figuras. Você vai contar de Pedro, de Paulo, de Timóteo, pode usar um flanelógrafo, pode usar um PPT, uma imagem de PowerPoint. Você pode usar muita coisa. Se você vai contar de um personagem que é conhecido deles e já não está mais com eles, também é interessante. Então, faça isso. Esses são alguns exemplos de ilustrações que podem ser usadas dentro de uma sala de aula ou numa mensagem. As ilustrações podem ser inseridas em qualquer parte da mensagem ou lição. Você pode colocar quantas ilustrações você quiser, desde que elas tenham um objetivo definido, que é lançar luz aonde há necessidade. Então, as ilustrações devem ser usadas apenas onde haja necessidade de esclarecer melhor o ponto apresentado. Posso apresentar uma aula ou uma pregação sem ilustração nenhuma? Pode. Com uma ilustração? Pode. Com duas? Com três? Pode. Desde que estes pontos precisam ser elucidados, que precisem ser iluminados. A ilustração é para isso, é para lançar luz. Como vimos anteriormente, sua mensagem ela pode ser tópica, textual ou expositiva. E seja qual for a que você escolher, o esboço será sempre um auxílio para a sua ministração. O esboço de uma mensagem ou lição textual ou expositiva começa com a definição do texto a ser apresentado. Eu quero fazer um sermão sobre aquele texto que falei da sogra de Pedro. Não tem problema. Então estamos lá, Marcos, capítulo 1, versos 29 a 31. Então esse é a perícope que vai falar sobre a cura da sogra de Pedro. Aí eu posso fazer como introdução o texto da cura do endemoniado de Cafarnaum. Está falando de cura, vem para a cura da sogra de Pedro e depois vai para muitas outras curas, que é do verso 32 a 34. Então eu posso usar essa primeira parte para falar e fazer o meu sermão, de 29 a 31. E posso usar a parte anterior e posterior para a introdução do meu assunto. Então vamos lá, vamos tentar deixar isso mais prático. Leia atentamente o texto para encontrar onde o assunto começa e onde ele termina. Defina a sua perícope. O próximo passo, então, é definir um tema para a sua mensagem ou lição. Via de regra, o tema está no texto. Você não precisa inventar um tema. Se você olhar o texto, você vai ver qual é o assunto. E em cima desse assunto você faz um tema. O tema é sempre alguma coisa que vai dar a eles uma ideia de movimento. Por isso a ideia de um gerúndio no início, fazendo, andando, procurando, buscando. Esse gerúndio vai dar sempre uma ideia de movimento para a sua mensagem. O tema deve ser curto, ele não precisa ser longo. Os subtemas estarão interligados ao tema que pode aparecer dentro do texto. De forma geral, eles podem ser encontrados no texto. Quando isso não acontece, cabe ao pregador ou professor traçar um encordoamento de ideia. O que é um encordoamento? É quando você pega um ponto aqui, outro acolá e começa a fazer uma trança. Isso é como fazer uma corda. São várias fibras que vão se entrelaçando até transformar em alguma coisa sólida, uma coisa firme, alguma coisa que dê sustentação. A ideia desse encordoamento de ideias é fazer com que haja um único assunto a ser tratado. Por exemplo, texto de 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 10. Eu não coloquei um gerúndio ali no tema, eu coloquei um título simples. Vida cristã autêntica. O que seria isso? Como apresentar isso? Qual é o propósito disto? Então eu vou lá para o primeiro ponto.
A vida cristã autêntica tem experiência celestial. Bacana. Então, o primeiro tempo, eu estou dizendo que começa com uma experiência celestial. Obviamente, se tem uma experiência celestial, vai ter que ter uma outra experiência. E essa experiência agora vai ser física. Ela passa a ser sensorial. Então, o segundo tópico, ele vem nesse encordoamento de ideias, dizendo que a vida cristã autêntica tem experiência sensorial. E, por fim, a vida cristã autêntica vai chegar a um ponto. Que ponto é esse? Revelar a Cristo. Então, o primeiro esboço, um esboço simplificado, ficaria assim. Texto, 2 Coríntios 12, 1 a 10. Tema, vida cristã autêntica. Ponto 1, a vida cristã autêntica tem experiência celestial. Ponto 2, a vida cristã autêntica tem experiência sensorial. Ponto 3, a vida cristã autêntica revela Cristo. Este exemplo mostra que o esboço oferece uma linha de raciocínio, onde os subtemas se completam e que estão encordoados de forma crescente. Vai chegar no ápice que é Cristo Jesus. O esboço está incompleto, pois falta a introdução, conclusão e o recheio dos subtemas. Vamos ver agora um mesmo esboço um pouco melhorado. Tá? Então vamos lá. Texto 2 Coríntios, tema vida cristã autêntica, introdução. Eu vou definir o que é autêntico. Se eu estou querendo dizer que a vida cristã é autêntica, eu preciso definir o que é autêntico. Então, autênco, aquilo que é verdadeiro, legítimo, genuíno, diz respeito àquilo que tem procedência reconhecida, origem comprovada. O primeiro tópico vem que ela vem de uma experiência celestial, divina. Então aqui, a própria introdução, a própria palavra autêntico já vai fazer a ligação com o primeiro tópico. Daí eu trago uma ilustração. Já fizeram o teste do cristal? É o som que distingue facilmente um do outro. Então aqui nós estamos falando de vidro e do cristal. O apóstolo Paulo vem tratando de falsos líderes, falsos apóstolos, capítulo 11, verso 13, judaizantes que se consideram a si mesmos como ministros de Cristo, capítulo 11, versos 22 e 23. Para que os irmãos de Corinto não fossem enganados, Paulo ofereceu algumas diretrizes, como quem diz assim, olha, vamos fazer o teste. Vejamos. 1. A vida cristã autêntica tem experiência celestial. Tudo isso está lá no texto que vocês podem comprovar. A experiência celestial vem pela revelação do Senhor. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Paulo vai falando sobre as visões e revelações que ele teve do Senhor. No verso 1 do capítulo 12, ele diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Então ele chama aqui a atenção dizendo, olha, a minha vida cristã autêntica tem essa experiência a partir daquilo que Deus me revelou, aquilo que Deus mostrou ao meu coração. Daí no versículo 2, nós vamos ver que ela é exclusiva. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Quem é esse homem? Então, pelos comentaristas bíblicos, pela ideia que o próprio texto oferece, é Paulo falando dele mesmo. Porque ele está dizendo assim, olha, não que eu me glorie, eu não quero me gloriar. Mas então ele vai falando dele numa terceira pessoa, dizendo, olha, eu conheço um homem. Na realidade é ele mesmo. E ele diz, a minha experiência celestial é exclusiva, porque não teve outra igual. É única, é especial. No verso 3 e 4, ele vai dizendo que ela é transcendente. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Beleza? Entendemos aqui que ele teve essa experiência, que é uma experiência que é transcendente, saiu do seu corpo, saiu do plano material e foi para o plano espiritual. E diz lá no ponto D, que é a nossa aplicação, que cada cristão deve ter este momento muito especial em sua vida. Precisamos ir para o céu como Paulo foi? Não. Eu preciso ter um encontro com Cristo. O que vai definir a minha vida com Cristo é esse encontro com Cristo. E esta é uma experiência divina. Não é humana.
Eu posso ter uma experiência em ser pai. Um belo dia, minha esposa engravidou, e um belo dia, minha primeira filha nasceu, depois, meu filho nasceu, e eu tenho a experiência de ser pai. Eu sou pai de dois filhos, duas pessoas maravilhosas. Quando eu penso nisso, eu fico dizendo a Deus, louvado seja Deus por essa experiência que Ele me deu, porque ninguém mais é pai dos meus filhos. É uma experiência única, especial, mas de fato ela não é divina, ela é humana. Agora, quando eu olho para a minha vida e digo, olha, eu consegui apresentar a palavra de Deus e pessoas aceitaram a Cristo, ou seja, Deus tocou os seus corações, eu vi Deus agindo nessas vidas. Então passa a ser uma experiência espiritual minha, porque eu me tornei pai espiritual de alguém. Eu apresentei o Evangelho e essa pessoa aceitou o Evangelho e isso me fez pai. Então também é uma experiência divina. Se eu posso ter filhos na carne, eu posso ter filhos na fé. E isso é maravilhoso para as nossas vidas. Paulo vai falando sobre isso. Cada cristão pode ter esse seu momento especial, esse momento distintivo. Ponto 2. A vida cristã autêntica tem, então, experiência na vida sensorial. Paulo vai falando de uma forma que se apresenta no corpo. Podemos ir até o verso, no capítulo 11, versos 23 a 27, quando ele fala do seu ministério. Ele diz assim, são ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias e muitas mais, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. São experiências de Paulo, sensoriais de Paulo. E ele vai apresentando isso aqui. A experiência cristã autêntica, ela tem essas experiências sensoriais. Na medida em que nós temos necessidades, que nós passamos por vicissitudes e confiamos em Deus e Deus provê o nosso livramento, a subsistência da nossa vida, nós entendemos que isso é uma experiência também sensorial. Paulo também apresenta uma experiência sensorial que está, digamos assim, não linkada ao corpo, mas está linkada à alma. É aquela dor que não é física, é aquela dor psicológica, aquela dor que vem do fundo da mente. Ele coloca aqui o espinho da carne. O espinho na carne aqui não era um espinho propriamente dito. Ele vai falando desse espinho, dizendo que é um mensageiro de Satanás. Então é sim uma experiência sensorial de alma, de espírito. Esse espinho prejudicava ele. E é uma experiência dele, sensorial dele. E ele também apresenta uma experiência sensorial no espírito, onde fala de oração insistente. Então, a experiência sensorial, ela é imensurável e incomparável. A dor que eu sinto pode ser igual no mesmo lugar que você sente, mas não será da mesma intensidade, não será do mesmo jeito, não será sentida da mesma forma. Ela é, então, incomparável. Podemos dizer, estou com dor de cabeça, mas a dor de cabeça não é igual à minha e à sua. A dor pode ser genérica, mas a sua manifestação é diferente em cada pessoa. Daí nós somos conduzidos ao terceiro ponto, que a vida cristã autêntica revela a Cristo. E ali nós temos mais 4 subtópicos, ou subtemas. Ele revela a sua presença tanto interna quanto externamente, presença que alegra, consola, ilumina, acolhe. Ele me disse, então é pessoal, está lá no verso de número 9, a primeira parte do verso. Revela o seu poder, o poder da graça que sustenta, que fortalece, que anima a passar por dificuldades, é a segunda parte do verso 9. Ela revela o amor de Jesus, e amor que é obediente e é submisso, que nós devemos ter. Está no 9, parte final do verso 9,
até o versículo 10. E em seguida revela que nada acontece por acaso. Precisamos lembrar desse esboço. É um esboço simples. Conclusão. Uma vida cristã autêntica tem sinais bem distintos. Tem experiência celestial, sensorial e uma revelação clara sobre Cristo. Desafio ou aplicação prática. Como é a sua vida cristã? Quando as pessoas se relacionam com você, que som elas escutam? Essa parte final aqui está linkada lá com a primeira ilustração que eu dei. A história entre o vidro e o cristal. Aquilo que diferencia ambos é o toque, o tinido, o sonido. Quando você bate no cristal, ele faz tim. Agora, quando você bate no vidro, ele faz tec, tec. Quando Deus toca a sua vida, que som ele vai escutar? Quando as pessoas tocam a sua vida, que som elas vão escutar? Uma vida cristã autêntica tem esses sinais distintivos: celestial, sensorial e uma revelação clara sobre Cristo. Chegamos ao fim de mais um módulo e rogo a Deus que ele possa ser muito útil para a sua vida. Que Deus os abençoe e até o próximo. Fiquem com Deus.